Povo abençoado, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo. Eu estou aqui para mais um devocional Amanhecer com o Pai. O nosso tema de hoje é Conquistando a Promessa. E o nosso texto base é Juízes, o capítulo 1, do verso 1 ao de número 3, que está escrito assim: E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que lhe dei esta terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu contigo subirei à tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Amados e queridos irmãos, eu quero apresentar a vocês duas armas poderosíssimas que, combinadas, o Senhor nos deu para que nós as usássemos na conquista da promessa. Nós sabemos que aqui nós estamos falando da promessa que Deus havia feito a Abraão de dar a ele por herança a terra de Canaã. Isso aconteceu ali em Gênesis capítulo 12, versículo de número 7. E até que se cumpra na sua totalidade, iniciando ali com Josué, agora após a morte de Josué, eles continuando na conquista, isso levou cerca de 600 anos, 620 anos. O que já nos deixa aqui uma lição de que o nosso Deus, ele trabalha com o tempo. O nosso Deus é um Deus geracional. Por isso, Deus ele não entra nesse frenesi que a gente vive de correria, que parece que todos estão sempre atrasados, enfim, mas este é um assunto para um outro devocional. Mas eu queria que já ficasse aqui uma lição de que Deus ele trabalha com o tempo. Deus não se precipita e Deus também não se atrasa. Ele sempre chega na hora certa, ele sempre sabe o tempo exato para poder fazer a obra. Agora, queridos, quais são as armas que nós vemos nesse texto que o Senhor nos deu para conquistarmos a promessa? Porque uma vez feita a promessa, não significa que automaticamente ela já se cumprirá em nossas vidas. Não, o texto nos mostra, e a história bíblica nos mostra, que nós teremos que conquistar a promessa. Mesmo que Deus te fez uma promessa, você vai ter que lutar por ela, você vai ter que conquistá-la, assim como aconteceu com esse povo, o povo de Israel. Eles estão diante da terra prometida, mas eles teriam que lutar para poder conquistar a terra. Eles teriam que derrubar alguns gigantes, derrotar alguns inimigos. Então o Senhor está dizendo para alguém: existe uma promessa que Ele te fez? Pois vai à luta, derrube os gigantes que estão impedindo a promessa de se cumprir na sua vida. Derrube os inimigos que estão tentando impedir que a promessa aconteça. E eu vou te dar as armas espirituais que Deus nos deu para conquistarmos a promessa. Quando nós olhamos, o texto está dizendo que o povo pergunta a Deus quem deveria ir primeiro na conquista da promessa. E o texto está dizendo que o Senhor disse que Judá deveria ir primeiro. E Judá, aqui está intrínseco nesse nome, a primeira arma que nós temos para conquistar a promessa. Por quê? Vamos ver o que significa o nome Judá. Judá significa louvado, ou ainda louvor a Deus. Pode ainda ser aquele que é louvado. Então, grave no seu coração que o significado do nome Judá, vamos pegar aqui louvor a Deus. Existe aqui um simbolismo neste nome. Ele representa a adoração, representa a liderança e também a autoridade espiritual. Quando Deus disse que Judá subiria primeiro, sabe o que ele está dizendo? É um símbolo de que o louvor deve ir à frente das batalhas, abrindo caminho para a vitória. E eu sei que quando a gente fala de louvar, Tiago falou que quem está alegre louva, e nem sempre a gente está alegre, nem sempre a gente quer louvar. Mas mesmo não querendo, o Senhor está te dizendo
que o louvor é a arma que deve ir na frente das batalhas da sua vida, para que você conquiste a promessa. Então aprenda a ser um adorador. Aqui a Bíblia está mostrando que a adoração, ela também significa liderança, ajudar é liderança. Então a adoração tem que sair na frente. Deus está procurando os seus verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, pessoas que realmente o adorem no seu estilo de vida. Adorador, ser um verdadeiro adorador, não é só louvar, cantar um hino, mas é o nosso estilo de vida, que a gente escolhe viver de maneira que glorifique o nome do Senhor. Deus está te convidando a ser um verdadeiro adorador. Comece a louvá-lo, mesmo quando você não está com vontade. Sabe o que eu vejo como um sacrifício de louvor? É aquele que a gente está triste e ainda assim a gente louva o nome do Senhor. Deus está dizendo que na batalha, para conquistar a promessa, o louvor deve ir na frente. Isso faz eu lembrar daquela passagem de 2 Crônicas, capítulo de número 20, que nós temos ali uma passagem de que o povo está diante de uma situação complicada, que os inimigos estão cercando a terra do povo de Deus, e aí então eles começam a buscar ao Senhor, e quando eles começam a buscar o Senhor através de Josafá, Deus mostra ali uma estratégia de que ele deveria colocar os cantores na frente do campo de batalha. Claro que isso não era normal, o normal seria os escudeiros irem na frente, os soldados, mas Deus diz: não, coloca os cantores para que eles louvassem, para que eles adorassem. E nós temos então um exemplo de que quando a adoração vai na frente, a vitória é certa. Eu vou falar isso de novo: quando a adoração vai na frente, a vitória é certa. Será que você de fato tem sido um verdadeiro adorador? Quando você está na igreja, nos cultos, você se entrega de fato ao momento de louvor, ao momento de adoração? E em casa, como é que você faz isso? Será que no seu dia a dia você louva a Deus, você adora o Senhor em espírito e em verdade? Deus quer ouvir o seu louvor, Deus quer ouvir a sua adoração. Agora, o que é interessante é que Judá, quando ele vai então ser comissionado aí na frente, ele convida o seu irmão Simeão. A Bíblia diz no versículo 3, então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo. Ele convida Simeão. E Wesley, o que significa o nome Simeão? Vamos lá, Simeão significa ouvido, ou então Deus ouviu. Ainda nós podemos dizer que Simeão significa atendido por Deus. E qual é o simbolismo que traz esse nome? O simbolismo de Simeão é que ele representa a resposta de Deus. Simeão representa a escuta divina. Também podemos dizer que representa o clamor que é ouvido. Em outras palavras, eu estou falando que Simeão é um símbolo de intercessão, é um símbolo de oração e também de sensibilidade espiritual. Então sabe o que nós vemos nesse texto? Que para conquistar a promessa, a adoração vai na frente, o louvor vai na frente, mas ele convida a oração para acompanhá-lo, ele convida a intercessão para acompanhá-lo. E como nós podemos aplicar esse princípio, uma aplicação espiritual e até mesmo profética para a minha e para a sua vida? Quando Judá, que é o louvor, chama Simeão, que é aquele que foi ouvido, a oração, para a guerra, e eles vão guerrear juntos. O que nós vemos nisso? Primeiro, nós temos aqui uma combinação poderosíssima, que é louvor mais oração. Além disso, nós temos aqui que é como se o louvor então abrisse o caminho e a oração confirmasse que Deus está ouvindo e agindo em nosso favor. E por fim, essa parceria mostra que nas batalhas da vida nós devemos louvar a Deus e confiar que Ele ouve o nosso clamor. Então, querido, misture essas duas armas, louvor e oração, e certamente você irá conquistar a sua promessa. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais uma palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Que verdadeiramente, Senhor, nós possamos entender que não há nada melhor do que adorar o Senhor e também confiar que o Senhor ouve o nosso clamor. Nós queremos conquistar o que o Senhor nos prometeu. Nós queremos, Senhor, de fato colocar a mão na promessa. Que assim, Senhor, o Teu nome possa ser glorificado, o Teu nome possa ser exaltado. Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço
que verdadeiramente o Senhor possa visitar o meu irmão, a minha irmã neste exato momento, para ajudá-lo a ser um verdadeiro adorador, que te adore em espírito e em verdade, e que ela consiga também misturar o louvor com a oração, com a intercessão, e assim o teu nome seja glorificado. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu espero que esta palavra mais uma vez possa ter tocado o seu coração. Fique com ela, compartilhe com mais alguém, abençoe alguém com essa palavra, como você está sendo abençoado, e certamente Deus irá te recompensar com isso. Comente aí como é que Deus falou com você através dessa palavra. Coloca nos comentários também sugestões de temas de devocional que você gostaria de ver aqui nos nossos canais, e nós iremos analisar para também, depois de orar ao Senhor, falar com Deus, a gente trazer aqui o tema que você estiver sugerindo. Amém? Que Deus abençoe. Até o nosso próximo devocional, querendo Deus.